Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, cada uma. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês, pela disciplina aí Projeto Integrador, o que nós vamos discutir, no módulo 1 dessa disciplina, né, lembrando aí que Projeto Integrador 2 é uma sequência de Projeto Integrador 1, tem algumas características específicas, né, que a gente vai estar trabalhando no percurso da disciplina e nos módulos, alguns elementos, né, essenciais para vocês desenvolverem e elaborarem, né, a proposta de um projeto, revisitando especialmente algumas disciplinas que vocês já estão cursando e já cursaram, né, em TPG, mas vamos lá, né, então para esse módulo 1, especificamente, né, há necessidade da gente, discutir um pouco 2 princípios norteadores aí que vão conduzir todo o processo de elaboração, do projeto de vocês, né. Então, a interdisciplinaridade, né, e a sustentabilidade na perspectiva da gestão e dos negócios aí, que é do interesse de vocês aí, na disciplina, né. Então esses 2 princípios, eles são norteadores, para a gente compreender, né, como que eles vão se inserindo, né, na elaboração do nosso projeto, que vocês vão estar desenvolvendo, durante o semestre, né. Esses princípios aí, eles vão circular, praticamente por todas as unidades, né, no decorrer da disciplina, e vocês vão conseguir entender, né, por que de fazer o exercício de trazê-los aí e para aplicá-los, né, para uma melhor gestão do negócio, que vocês vão estar conduzindo posteriormente. Então, entendendo que o módulo 1 vai percorrer pela perspectiva da interdisciplinaridade, né, e da sustentabilidade, na unidade 1, né, eu selecionei para vocês, né, alguns conteúdos, alguns textos e alguns vídeos que vão esclarecer um pouquinho, né, por que, da importância da gente trazer a abordagem interdisciplinar nos nossos projetos, né. A própria concepção de projeto, ela já nasce de uma natureza mais diversa, né, de entender que existe, um princípio de relação, né, para entender aí o projeto. E por que também do integrador, né, porque a própria palavra integrador já traz essas características de, relacionar diferentes disciplinas, relacionar diferentes campos do saber, né. Então, para a gente entender, né, como é que surge essa perspectiva da interdisciplinaridade, a primeira questão, né, que se coloca é que nas últimas décadas, né, houve, um movimento global, né, de mudanças culturais, né. Acho que vocês já ouviram falar sobre a perspectiva da globalização. Então, esse movimento, né, global, de crescimento da comunicação, de acesso à informação, de rompimento de barreiras, tanto físicas quanto principalmente, barreiras, digitais, né, permitiu esse acesso da comunidade, né, e da humanidade, né, às diferentes culturas, às diferentes costumes, né, a gente, ter a possibilidade de, permitir intercâmbios, né, morar fora, trazer novas tecnologias para o nosso país. Então essa mudança, né, de culturas, né, esse movimento global, ele trouxe também um questionamento na educação superior, né. E esse questionamento, na mudança da educação superior, traz principalmente essa perspectiva do rompimento de pensar uma ciência tradicional, uma ciência, de uma verdade absoluta, de uma ciência exata propriamente dita, a partir de uma disciplina só, porque essa ciência tradicional não responde aos principais desafios atuais, e os problemas da sociedade, né. Então, houve essas transformações também, né, na perspectiva dos padrões de ensino, né, e das pesquisas, que, exigiu, né, que
a educação, né, a organização curricular, também pensasse e rompesse com alguns desses paradigmas. E é aí que entra a interdisciplinaridade, né, por quê? Porque a interdisciplinaridade, ela questiona essa fragmentação da ciência, né, de que a ciência ela é composta, apenas por disciplinas, né, por quê? Porque os principais desafios, como eu disse, né, os principais problemas da sociedade, sejam de âmbito social, seja de âmbito, na perspectiva ambiental, econômica, ela não responde a partir, de uma disciplina só ou da perspectiva da disciplinarização. Então a interdisciplinaridade, ela entra como essa perspectiva de uma visão mais holística, né, mais sistêmica, para poder responder a alguns desafios atuais da nossa sociedade, né. Então essa postura aí de entender que há necessidade de diferentes campos dos saberes estarem conectados, de haver um diálogo com diferentes especialidades, vão permitir que os encaminhamentos, né, de propostas e de soluções de problemas para a nossa sociedade, elas sejam mais efetivas e mais coerentes, né. Então, a interdisciplinaridade, ela é esse princípio, né, que permite trazer, né, para o acadêmico, para o gestor, a capacidade, sistêmica e holística de ler e compreender os nossos fenômenos, né. Então aí a necessidade de passar aí, essa reunião, essa relação de diferentes áreas, né, do conhecimento, né. Então essa é a primeira perspectiva, né, para a gente compreender aí do porquê da abordagem interdisciplinar em projetos, né, principalmente aí para responder aos principais problemas da sociedade, ele não se traz a partir de uma disciplina ou de um campo do saber, mas da relação de diferentes campos, né. Então nessa perspectiva, como é que a gente entende, né, esse movimento, né, como essa imagem aí que eu trago é um pouquinho do que eu falei, né, que o conhecimento aí no centro da imagem, há necessidade, né, de fazer uma conexão e entender esses diferentes outros elementos, né. Então o conhecimento, ele parte, né, de um princípio complexo, né, da realidade, né, a nossa realidade é uma realidade complexa, em que há diferentes dimensões se conversando, a econômica, ambiental, a cultural, a política, né, então, como a gente tem a capacidade de perceber essas diferentes, dimensões conversando juntas, o nosso contexto, né, é um contexto atual, né, que traz diferentes problemas para a gente pensar, né, dentro da nossa organização, dentro do nosso contexto aí, de negócio, dentro do nosso contexto também educacional, né, então a gente tem que perceber que contexto que a gente vivencia, por exemplo, fazendo um resgate aí, a partir da pandemia, né, que novos posturas a gente, eh toma, né, para lidar com algumas questões da nossa organização, e o que eu coloquei para vocês, né, esse movimento global, né, esse movimento de mudanças culturais globais aí, né, de acesso à comunicação, às informações, o trânsito de diferentes tecnologias, diferentes costumes, linguagens, né, vai permitir aí que o conhecimento ele traz essa perspectiva mais complexa, né. E para isso então, se coloca, a necessidade de compreender aí essa postura interdisciplinar, né, essa concepção da interdisciplinaridade percorrendo todo o processo, da elaboração de um possível projeto que vocês vão estar fazendo. Bem pessoal, então, a partir, né, de entender esses elementos, né, que compõem o conhecimento, que eu trouxe na imagem para vocês, e vocês também vão transitar e compreender melhor a partir dos textos, dos vídeos, né, que a gente selecionou. Nessa unidade também a gente vai entender algumas características, né, de projetos que tenha essa perspectiva, né, de uma prática interdisciplinar, né. Então
A própria questão que eu já comentei com você, né, de entender esse diálogo de diferentes campos do saber, né, diferentes áreas do saber, do conhecimento, né, diferentes formações, né, é importante, dentro da perspectiva de se pensar, né, um projeto, a inter-relação entre esses campos, né, a partir do momento que vocês vão estar elaborando aí alguma temática. A importância de se pensar também, que um projeto ele deva ser executado a partir de uma equipe, né, e não individualmente, então a importância desse trabalho em equipe, em conjunto, levando em consideração essas diferentes formações. Os desafios, como eu falei para vocês, né, na imagem anterior, os desafios são multidimensionais, então não tem como a gente desvincular, né, os atributos econômicos, a dimensão ambiental, ela tem que ser levada em consideração, eh, a dimensão política, né, e cultural principalmente, então, entender que essas dimensões elas têm que circular, né, na proposição, do projeto para de vocês. Olhar diferenciado também sobre aquela temática, né, sobre aquela problemática da organização, então vocês fizeram um exercício, né, em projeto integrador 1, percebendo, né, as principais fraquezas, as principais oportunidades, então, como que eu projeto, né, um olhar mais diferenciado, mais complexo sobre aquela situação, e que elementos que eu vou estar trazendo aí para compor, né, elaborar esse meu projeto, essa minha prática, né. Então, a partir, né, desses elementos, dessas características, né, principalmente aí, trabalho em conjunto, né, a inter-relação de informações, a necessidade dessa relação, né, a gente pensa alguns elementos do projeto. Então, alguns textos vão trazer para vocês, né, que um projeto ele pode envolver vários elementos, né. Durante a disciplina, a gente vai eleger alguns desses elementos primordiais, né, mas aqui estrategicamente, a partir do problema que a gente verifica, né, a identificação desse problema, a gente elege um tema, né, escolhe um tema para estar desenvolvendo, né, propondo para aquele projeto, para a nossa organização, para o nosso negócio, enfim, elabora esse diagnóstico, né, fazendo o levantamento de possíveis hipóteses, possíveis soluções também para aquele problema que a gente identificou, faz um mapeamento, né, de pesquisas, que, trata sobre aquele tema que a gente, escolheu, né, então vocês vão verificar, nessa unidade, né, que a gente traz 2 estudos de caso, um no contexto empresarial, né, a partir de uma consultoria organizacional, em que no texto o autor ele traz, esse resgate com algumas disciplinas, né, que foram cursadas, e também como que se deu o passo a passo, né, de pensar diferentes disciplinas, né, no ensino médio aí, para desenvolver no âmbito educacional esse projeto cidadão responsável, né. Então vocês vão acompanhar aí que elementos, né, que essa equipe trouxe, né, para estar desenvolvendo aí no projeto, elaborado, né. Então depois do diagnóstico aí, quais são os parceiros que vão estar envolvidos nessa proposta de desenvolver o projeto, qual o produto então propriamente dito ou serviço, né, que eu vou, hã, oferecer para o meu negócio, para essa empresa que eu tenho, uma certa curiosidade em contribuir, né. Quais são as formas, né, para atingir aquele objetivo, né, então a metodologia, quais as ferramentas, né, que a gente vai propor dentro do nosso projeto, são oficinas, treinamentos, vídeos, né, eh, programas de intervenção, isso vai ser um trabalho aí, uma elaboração, né, um amadurecimento aos poucos que vocês vão estar, desenvolvendo, mas a importância de nessa unidade vocês entenderem esses
elementos aí que vão compor o projeto, tá. Bem, e aí, passado, né, essas considerações de entender a interdisciplinaridade, né, e a necessidade da gente resgatar alguns temas, né, da atualidade, para permitir esse processo de ideias inovadoras, né, no contexto aí, da nossa empresa, seja vocês vão ver nos vídeos, por exemplo, temas como a questão da parentalidade, da diversidade cultural, né, na nossa empresa, a questão da sustentabilidade financeira, a própria questão de pensar a governança dentro da nossa organização, né, são temáticas aí que se colocam como inovadoras também, né, no campo dos negócios. E a partir de se pensar isso, né, a partir da transversalidade, que também é um outro elemento que vocês vão ver na unidade 1, a unidade 2, então, ela parte aí para a gente entender esse princípio, né, esse outro princípio aí norteador, que é a questão da sustentabilidade, né, como fomento do empreendedorismo e da inovação, né. Bem, para a gente pensar a sustentabilidade, né, não é um conceito, novo, né, ele já é um conceito bem recorrente, né, tanto na academia, quanto na própria questão industrial, empresarial, mas é uma concepção que ela sofre alguns avanços, né, ela sofre alguns avanços, porque há necessidade da gente compreender essa concepção, né, da sustentabilidade no nosso cotidiano, né. Então as nossas práticas cotidianas, elas, exigem a necessidade da gente já pensar, né, princípios, de conservação, princípios, né, de reuso, né, princípios sustentáveis, a partir da nossa própria prática cotidiana. E esse princípio da sustentabilidade é um repensar, né, dos nossos modos de produção e os nossos modos de consumo, seja na questão do dia a dia, da nossa vida pessoal, né, profissional também, mas aqui no contexto de vocês, é trazer essa compreensão, né, desse repensar do que eu vou projetar para consumo, para produção, né, no projeto de vocês. Então, a sustentabilidade a gente vai ver em alguns vídeos e no conteúdo da literatura, que houve esse processo de avanço, né, para entender que ele está é como a gente lê a natureza, né, como a gente lê o nosso cotidiano a partir dos princípios da sustentabilidade. Então, por que dos avanços, né? Porque a gente já ouviu alguns R's aí, né, da sustentabilidade, né? Até então eram 5 R's, mas hoje já se discute 7 R's, por exemplo, que envolve a perspectiva da sustentabilidade, né, como a questão do repensar, reutilizar, reciclar, recusar, né, algumas práticas de consumo, reduzir, né, e os 2 últimos R's aí, a questão de reintegrar e reparar algumas ações que nós, né, da humanidade aí, nós seres humanos, vimos, eh, praticando aí no nosso cotidiano a partir das nossas ações, né. Então, pensar, né, esses avanços nos colocam para pensar também esses desafios, né, no contexto brasileiro. Quais são esses desafios, né, da sustentabilidade no contexto brasileiro? Então são os desafios da própria questão da mudança climática também, né, da poluição dos oceanos, das desigualdades sociais, né, da questão cultural também, né, do apagamento da biodiversidade, da questão cultural. Então, quais são esses desafios, né, no contexto brasileiro que são colocados aí para a gente pensar, né? Então a gente vai circular, né, por esses desafios, né, a partir de perceber o que algumas empresas vêm trazendo para os debates, né, em termos de projetos também, e para o gestor, né, qual é a postura que nós temos
que ter enquanto gestores do nosso negócio? Qual é a capacidade, né, que a gente vai desenvolver a partir também dessa disciplina para compreender, né, esse complexo que se coloca, né, e que a necessidade, né, da gente trazer a temática da sustentabilidade para os nossos projetos, né. Então a nossa capacidade aí de ter uma postura de responsabilidade ética e social sobre aquilo que a gente vai propor, né, nos nossos projetos, né, a importância, né, de permitir, essa capacidade de trazer diferentes diálogos, né, a negociação entre diferentes setores, né, da empresa, negociar também diferentes temáticas, né, ter a capacidade de ter uma inteligência emocional, né, de se colocar na escuta dos meus colaboradores, ter uma postura empática, né, sobre a a realidade, né, o problema que a gente encontra na nossa empresa, ter a firmeza de propor, né, propostas, que permitem a inclusão social, né, no nosso propósito, no nosso projeto, ter essa perspectiva sistêmica de entender que esse projeto ele tenha que ter como característica o longo prazo, né, o não curto prazo, porque senão eu não penso na questão da geração futura, que é um elemento aí da sustentabilidade. Então, eu tenho que propor aí, projetos, né, que transitam com a perspectiva aí de um maior impacto para a minha sociedade, né. Então que temáticas que eu posso estar trazendo para o diálogo, aqui, a perspectiva do home office, por exemplo, é uma temática atual, né, é uma tendência dentro dos negócios, a perspectiva do empreendedorismo social também, né, uma temática que se coloca como inovadora, como eu perceber, né, que está, os meus colaboradores dentro da empresa, como que está a relação interpessoal entre eles, também pode ser um encaminhamento, né, de fazer essa proposição, levantamento dos desperdícios, né, que a empresa tem, do consumo, dos custos, né, vocês estão transitando, né, por disciplinas com preços, custos, né, a gestão financeira. Então, como a gente pensa todos esses elementos aí integrados, né, para propor uma temática, né, um projeto e ter essa postura, né, enquanto gestor de responsabilidade social, responsabilidade ética, né, a partir da negociação aí de diferentes setores nessa perspectiva, tá? E aí, por fim, né, compreendendo esses desafios da sustentabilidade, como que a sustentabilidade, ela está atrelada à perspectiva do empreendedorismo e da inovação? É quando eu entendo o arranjo social do meu negócio, né, eu entendo a perspectiva da representatividade, né, na minha empresa. Qual que é esse arranjo social que eu tenho da empresa? Quais as garantias, né, de acesso aos direitos a esses colaboradores, né, os direitos humanos desses colaboradores, né, na minha empresa? Que perfil que circula, né, de colaboradores dentro da minha empresa? É um perfil diverso, né, é um perfil que não só, valoriza aí a empregabilidade de homens, mas também de gênero, né, das mulheres. Eu também tenho, a representatividade, né, de raça dentro da minha empresa, né, levando em consideração, também as diferentes etnias, né. Então a inovação ela também circula, né, para a gente olhar para essa representatividade dentro da empresa. Por isso que eu trago um pouquinho, essa imagem aí, né, de quando a gente for pensar na elaboração de um projeto, a gente traga esse princípio, né, da economia criativa, que é um princípio, né, que, eu circule, né, pela questão da inovação, pela questão da inclusão social, pela questão da diversidade cultural dentro da minha empresa, a perspectiva da sustentabilidade, então, que estejam concatenados esses elementos, né. E aí, quando eu trago a perspectiva da representatividade, da diversidade, quais são essas narrativas diferenciadas dentro da minha empresa, né? Porque
trazer diferentes representatividades na minha empresa? O que que isso vai trazer, né, de benefícios para o meu negócio, né? Porque eu vou estar olhando para a minha comunidade, né, a comunidade do meu entorno, né, se preocupando também com as questões ambientais, né? Então isso traz uma, comunicação mais assertiva e também, ao mesmo tempo, um bem-estar para os colaboradores da minha empresa. Ao mesmo tempo, na perspectiva aí do ambiental, será que as propostas de novos produtos, novos serviços, vão estar sendo, levado em consideração a conservação da biodiversidade da onde a minha empresa está inserida, na região onde a minha empresa está inserida, né? Então, sempre pensar na questão, né, do bioma, da flora, da fauna, aonde dos recursos naturais onde a minha empresa vai estar inserida e automaticamente eu vou oferecer aí produtos mais renováveis, né, com menos impactos aí, não só para a comunidade do meu entorno, né, mas especialmente aí pensando nessa questão ambiental, né, e a importância de diferentes representatividades na minha empresa, que isso vai trazer uma postura mais inovadora, né, mais empreendedora para o meu negócio, né. Então, pensar, né, nesses elementos aí, são importantes aí para a gente já dar um start de trazer temáticas mais inovadoras para a elaboração, do nosso projeto. Então, pessoal, nessas 2 unidades, a gente traz aí compreensão, né, da perspectiva da interdisciplinaridade e da sustentabilidade, como os princípios norteadores para pensar aí a elaboração dos nossos projetos. Essas são algumas referências, né, que eu trago aqui para que vocês acessem, né, nos conteúdos e também acompanhem os vídeos, os podcasts na curadoria, os relatórios de sustentabilidade também que eu vou estar deixando para vocês como exemplos, né, de acompanhar quais são esses projetos, né, que algumas empresas vêm trazendo como, perspectivas inovadoras, mais inclusivas e mais sustentáveis, na perspectiva, de trazer melhores indicadores de sustentabilidade também, né, para o seu negócio. Tá ok, pessoal? Então eu fico por aqui, até o próximo módulo.